Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que está acontecendo na linha de frente aí nas últimas horas. Vamos falar sobre a situação em Lima e a situação em Bakhmut. Em Lima, os ucranianos tiveram que ceder um pouco de terreno. Em Bakhmut, eles retomaram. Olha que coisa, inverteu o fluxo normal das coisas. Mas vamos entender que está tudo indo bem lá, né? Esse vídeo é o nosso vídeo do dia 29 de setembro de 2022. E essas notícias foram sugeridas por Daniel Carvalho, Stealth e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começar com uma notícia triste antes da gente entrar aqui na linha de frente. Houve um bombardeio essa noite em Dnipro, né? Dnipro é essa cidade aqui, relativamente afastada da frente de batalha, mas que de vez em quando os russos atingem essa cidade. É certamente uma cidade importante para a Ucrânia. E mais uma vez, foi um ataque típico da Rússia numa região urbana, uma região de moradia, não tinha nada militar nem próximo dali, e infelizmente acabou matando um garoto de 8 anos e uma menina de 9 anos. Essa explosão aqui, os restos das crianças, infelizmente, foram retirados agora há pouco pela equipe de resgate, né? Muito triste esse tipo de coisa, realmente. Bom, vamos dar uma olhada aqui na situação em Lima. O que tem de novidade aqui, né? Primeiro, os ucranianos conseguiram ganhar mais uma cidadezinha, Seredny, que é essa cidadezinha próxima de Chandriholov, que na verdade já está parcialmente ocupada pelos ucranianos também. A cidade está aí nessa briga de conquista, né? Não está definido quem é que está controlando ela totalmente. E aqui no norte, como a gente falou ontem, a gente tem a informação que Zelena Dolina já foi tomada pelos ucranianos, e ontem eu falei para vocês que Kolodiazi já tinha sido tomada também. Parece que de ontem para hoje os russos conseguiram retomar Kolodiazi. É um vilarejo muito pequeno, tá, gente? É meia dúzia de casas isso aqui. Não é uma cidade propriamente dita, né? Então fica mais fácil de trocar de mãos. Então os russos aparentemente retomaram, mas a região ainda é contestada, está na briga entre os ucranianos e os russos, né? Dá para ver melhor nesse outro mapa aqui do Deep State Map, que é o mapa da mesma região. Repara aqui, ó, Zelena Dolina está aqui, já foi tomada pelos ucranianos, já é dada como conquistada, como nas mãos dos ucranianos, e Kolodiazi está aqui, ó, contestada também, está no momento da briga aqui, né? E esse mapa aqui, como a gente falou para vocês ontem, ele ainda não consta a informação dos ucranianos aqui em Dibrov. Dibrov é essa cidadezinha aqui. A gente sabe que os ucranianos já ultrapassaram esse rio, o rio Sevier-Donetsk aqui, já estabeleceram uma parte, um domínio nessa região aqui também. E esse é o grande problema dos russos, porque, no final das contas, se chegar aqui até Zarishne, não vai ter muito para onde os russos saírem. O pessoal os russos todos que estão nessa área vão acabar sendo circulados, né? Lógico, os caras estão lutando, não vão deixar ser circulados assim fácil, sem nenhuma briga, né? Além disso, a gente tem informação também que os ucranianos estão expandindo o ataque aqui mais ao norte, né? Você está vendo aqui em Kupiansk. Recentemente a gente mencionou que Kupiansk já tinha sido liberado totalmente, inclusive a margem esquerda do rio Oskil. E também as tropas ucranianas já tinham retomado Kupiansk, Vulozvi, já estão liberados há algum tempo, mas agora liberaram mais outras pequenas cidades aqui e conseguiram avançar por aqui. Então a gente tem, já estão avançando em direção àquela cidade aqui, que é Svatov, que fica aqui, ó. Certamente vai ser o próximo alvo deles nessa coisa, né? Pegar essa estrada aqui e conseguir avançar aqui. Então a gente teve um pequeno retorno aqui na região de Lima, né, com os russos recapturando, ou pelo menos deixando contestada a cidade de Kolodiazi, mas isso não é nada muito significativo. É lógico que os russos estão lutando, eles não vão deixar ser circulados tão fácil, mas a coisa caminha bem aqui para a gente continuar naquele círculo aqui sobre as tropas russas em Lima, né? Em compensação, a gente teve uma boa notícia aqui em Bakhmut. Em Bakhmut, como eu falei para vocês, os ucranianos estão recebendo um ataque muito forte dos russos aqui. Os russos conseguiram avançar alguma coisa ao longo das últimas semanas,
mas foi muito pouca coisa. E o que aconteceu foi justamente que ontem os ucranianos retomaram tudo que os russos tinham avançado. Ainda não está refletido nesse mapa aqui, nem nesse daqui também não, mas a informação, vou mostrar para vocês o blog russo do cara chorando lá que tudo que a gente ganhou à custa de muito sacrifício, de muitos companheiros mortos e coisa e tal, em um dia a Ucrânia retomou tudo, né? Enfim, vamos ver isso. Inclusive, a gente pode ver isso de uma vez, né? Bom, o Ilya Ponomarenko, que é um repórter de guerra lá na Ucrânia, a qualquer momento o colapso de Lima e Ampil deve estar acontecendo, né? Já estão fechando aqui a coisa, a gente já falou sobre isso ontem. O fato de terem retomado Kolodiazi não quer dizer nada, certamente os ucranianos vão conseguir tomar novamente a cidade, né? A ponto desse repórter russo aqui, Dobrychevo é o nome da cidade em que ele está, ele é um repórter conhecido russo lá, tá? Dobrychenko é essa cidade aqui, ó. Dobrychev, é essa cidade aqui que ele está. E ele está reclamando que as tropas do Zelensky estão em contato com as tropas da OTAN, e daí estão atacando, que o pessoal está tendo que fugir porque não está conseguindo manter, não sei o que lá. Está chorando as pitangas dele aqui porque estão perdendo lá na Ucrânia, né? É falsa essa ideia que a Rússia está lutando contra a OTAN. A Rússia está lutando contra os ucranianos, evidentemente. Ok, há ajuda militar da OTAN, ninguém está negando isso. Aliás, também temos boas notícias nesse fronte hoje. Mas a guerra em si, quem está ali com o pé no chão ali, são os ucranianos, né? Só que o russo sabe como é que é, né? Nazista pra caramba. Aqui o comandante do batalhão Vostok, o Khodokovsky, ele está reclamando justamente sobre a questão de Bakhmut. Olha só o que ele fala aqui, ó. Ele começa dizendo que, olha só, eu tenho certeza que todo mundo no Ministério da Defesa, tal como eu, quer um resultado melhor e coisa e tal. Ou seja, ele está reclamando com os chefes dele, reclamando do Ministério da Defesa russo, né? Sobre Bakhmut, sobre a situação de Bakhmut. Então ele fala aqui, nós entregamos aquelas pequenas posições que levamos, que a gente tomou outro dia, perdendo um monte de gente, e a questão não é por que nós devolvemos essas posições. Todo mundo, as coisas estão claras para mim agora. A grande questão é por que nós tomamos essas posições. Ou seja, lembra que a gente mencionou esse tipo de coisa, que aqui em Bakhmut o pessoal está lutando uma luta totalmente inútil do ponto de vista dos russos, né? Porque o que os russos deveriam estar fazendo a todo custo agora é defender a linha aqui no norte, porque o fato é que se os ucranianos tomarem essa coisa aqui, o Bakhmut vai ser totalmente inútil, não vai ajudar em nada eles, né? No entanto, eles continuaram tentando avançar em Bakhmut e avançaram alguma coisa, como a gente falou, a muito custo, perderam muita gente em pouco tempo, e aí ele está reclamando justamente aqui que aqueles pedacinhos, aqueles locaizinhos, aquelas pequenas coisas que a gente conseguiu com muito sacrifício de pessoal, foi retomado tudo pelos ucranianos, nós acabamos tendo que ceder e coisa e tal. E daí ele começa a reclamar que não tem apoio, que não tem gente suficiente, que as ordens são erráticas, que não sei o que lá. Tá chorando as pitangas dele aqui. O fato é aquilo que a gente mencionou, o que eles conseguiram avançar aqui em Bakhmut, eles perderam tudo de ontem para hoje, né? Bom, tem algumas informações aqui de imagens de locais atingidos pelos ucranianos e pelos russos. Esse caso aqui é um local atingido pelos próprios russos. Isso daqui é Belgorod. O cara tá mostrando o dano no carro dele, tá vendo o carro dele todo quebrado. Provavelmente foi um foguete lançado pelos próprios russos que falhou. Porque se fosse um ataque ucraniano, se os ucranianos tivessem lançado um foguete esse carro não estava nem aí para contar a história. O fato do carro estar ali ainda é porque, na verdade, foi um foguete russo lançado que deu erro. Isso é muito comum, muitos dão erro, e aí caiu ali, acabou danificando o carro dele, né? Isso aqui é em Belgorod, ou seja, isso aqui é na Rússia. Nessa região aqui da Rússia. Belgorod agora está relativamente longe da linha de batalha, mas é lógico que existe o risco dos russos reativarem a linha de batalha aqui na fronteira novamente. E certamente eles usam com muita frequência Belgorod para lançar mísseis contra Kharkiv, né? Isso aqui foi um outro caso que é impressionante, essa explosão. Estão dizendo que essa explosão é a explosão de um gasoduto em Kherson, tá? E ninguém sabe exatamente quem foi que causou essa explosão. Se foram os ucranianos usando HIMARS ou se foram os próprios russos para tentar fazer algum tipo de sabotagem, né? Deixa eu explicar para vocês aqui no mapa. Essa explosão aconteceu em algum lugar por aqui, tá?
Brilivka, essa cidadezinha aqui. E esse gasoduto, ele liga Kherson até a Crimeia. Na verdade, ele alimenta a Crimeia com gás. É um gasoduto que começa aqui em Kherson e vai até a Crimeia. E esse gasoduto foi explodido pelas... não se sabe por quem. É bem aqui no meio. Em tese, os ucranianos podem atingir com o HIMARS ali? Em tese, podem. Mas geralmente esses gasodutos são enterrados, não são gasodutos que ficam na superfície. E você atingir um alvo enterrado é difícil, não é fácil não. Você acertar exatamente a localização dele, porque a grande coisa é, quando você vai acertar um item como a ponte de Antonífka você vê ela está nos mapas e coisa e tal. O duto enterrado, por mais que tenha um mapa ali indicando por onde é que ele passa, saber exatamente onde acertar. E também eu não vejo muito o que a Ucrânia ganharia com esse tipo de coisa. Né? E quando a gente lembra que recentemente teve também sabotagem lá no Nord Stream, me parece mais uma ação russa para tentar sabotar a distribuição de gás aí na Crimeia e em outros lugares da própria Ucrânia, uma espécie de preparação para o inverno. Né? Isso é uma possibilidade realmente. Mas esse daqui foi os ucranianos que fizeram. Isso daqui é um hotel chamado Kolos, o nome do hotel, e era um hotel que estava sendo também usado por tropas russas, inclusive muitos recrutas recém-chegados a Kherson. Esse hotel fica na cidade de Kherson, então é mais um daqueles ataques que os ucranianos estão fazendo para diminuir a força russa na região, né? Além disso, a gente teve uma grande explosão também em Nova Kakhovka, tá vendo? Tem a nuvem aqui aparecendo, que aconteceu agora cedo, não se sabe exatamente o que, mas novamente deve ter sido ou uma base de munição, ou uma base de comando, ou talvez um depósito de pessoal, né? um acampamento ali, um local onde os russos estão aquartelados, né? Então, mais uma etapa desse processo que os ucranianos estão fazendo com os russos aqui em Kherson para reduzir a força deles. Né? Mais uma etapa na guerra de atrito. E também eles fizeram isso na Universidade Politécnica de Kherson. Eles atingiram a universidade porque também está sendo um quartel, também se transformou num dormitório para os soldados russos lá. Então já teve aqui um grande ataque para justamente evitar essas tropas lá. Né? Esse tipo de coisa é uma coisa muito triste, mas é algo inevitável, que eu falei para vocês. Os ucranianos tentaram todo o possível para danificar ao mínimo a estrutura de Kherson, mas não vai ter jeito. Para reconquistar a cidade, eles não têm alternativa que não inclua destruir uma boa parte dos prédios que estão lá, justamente porque os prédios estão sendo usados pelos russos. Né? É algo realmente complicado, não tem muito como fazer omelete sem quebrar os ovos. Então, é uma coisa triste isso, atingir uma universidade, mas é o que é necessário para esse tipo de retomada. Isso daqui é um prédio que foi atingido em Zolotomy 5. Zolotomy 5 fica aqui para cima, ó. Aqui perto de Luhansk, nessa região aqui. Ó. Também era um prédio que estava abrigando tropas russas e foi atingido pelos ucranianos ali também. Né? E finalmente a ponte de Antonivka também foi atingida essa noite, né? Por volta das 9 horas da noite, ontem por volta de 9 horas da noite. Né? O que está acontecendo aqui? A ponte já não foi destruída? Foi, mas é o que eu falo para vocês, os russos ficam tentando consertar, dar um jeito de passar alguma coisa e tal. Então os ucranianos, eles não querem destruir totalmente a ponte, porque isso vai ser útil para eles também. Mas toda vez que os russos tentam remediar a ponte, eles tentam consertar ela, eles vão lá e jogam bombas para evitar o uso da ponte pelos russos. Né? E também barcaças, esse tipo de coisa. Como a gente falou ontem, o grande problema russo nessa região aqui de Kherson é justamente que as tropas aqui precisam de 4.000 toneladas por dia de mantimento, munição, enfim, de recursos para se manter. E o máximo que os russos estão conseguindo passar é 1.300 a 1.400 toneladas por dia desses modos alternativos. Né? Então, realmente, é uma questão de tempo até essas tropas russas aqui ficarem sem ter nada que se basear, que lutar, né? Mas evidentemente os russos estão tentando consertar a coisa, tentando meios de agilizar a entrega de coisas o tempo todo. Daí a Ucrânia tem que continuar esse processo de destruir essas pontes e esses consertos dos russos, né?
Isso aqui foi uma localidade, uma posição russa tomada pelos ucranianos em Pravdini. Pravdini é aqui, ó. Pravdini já está nas mãos dos ucranianos há algum tempo, mas ele menciona ali na região de Pravdini, né? Então deve ser algum desses lugarejos aqui próximos a Pravdini. É a cidade maiorzinha que tem aqui nessa região, e daí foi retomado pelos ucranianos aqui este posto de comando. Esse aqui é mais para mostrar que os ucranianos estão sim avançando na região de Kherson. É devagar, porque o objetivo ali principal é realmente desgastar a tropa russa, mas eles estão avançando eventualmente. Bom, tem o Arestovich falou ontem sobre a situação da guerra e está bem interessante o papo dele. Sobre Lima não tem nenhuma grande novidade, ele já falou que o que ele falou aqui é basicamente o que eu já falei também para vocês. E Bakhmut ele também ressalta aqui que as tropas russas estão ficando exaustas, os ataques estão em menor número e os ucranianos conseguiram fazer contra-ataques e puxar de volta, né, ou empurrar de volta os ucranianos para as posições que eles tinham acabado de ganhar. A gente já falou sobre isso também. E Kherson também nenhuma novidade em relação ao que a gente já falou aqui, né? Agora uma coisa que ele fala aqui que é interessante. Em Kharkiv e Kiev, supostamente a Rússia prepara ataques em locais que eles já atacaram antes. Ou seja, agora os russos estão estão com muitos recrutas, né? Fizeram a mobilização. Então existem ideias de se atacar novamente Kiev, novamente Kharkiv, mas como ele coloca aqui, eu também acho muito pouco provável que eles tenham algum sucesso. Se a tropa anterior, que era uma tropa de combatentes experientes, voluntários, pessoal mais capacitado, não vai ser um bando de recruta mocorongo que vai conseguir avançar onde antes os recrutas, os soldados profissionais não conseguiram, né? E além disso, ele fala que os russos perderam quase 40 BTGs de elite ali próximo a Kiev, e justamente por não ter coisa apropriada para o terreno. E também os ucranianos, lógico, botaram um monte de armadilhas, fizeram um monte de preparação naquela área. Certamente os russos não conseguiriam fazer aquele avanço rápido que eles fizeram no primeiro dia agora, né? Sobre os drones iranianos, como eu já falei para vocês também alguns vídeos atrás, a maior parte deles está sendo interceptada agora. É lógico, de vez em quando algum consegue atingir o alvo, mas já está sendo algo muito menos crítico do que se julgou num primeiro momento, né? Os drones não serão algo que realmente vai fazer diferença, até porque não tem quantidade suficiente deles. Ele falou que já chegaram muitos inscritos, muitos mobilizados agora, né, nesses últimos dias, mas eles esperam uma grande leva entre 60 e 90k soldados em 2 semanas. Ou seja, daqui a 2 semanas é que deve vir o grosso desses mobilizados russos. E aí a gente deve ter uma noção de realmente o quanto que isso vai fazer diferença nessa guerra. Como eu falei para vocês, alguma diferença vai fazer. Quanto de diferença que vai fazer não dá para saber propriamente dito, só quando realmente começar a chegar essa leva maior, né? Como eu falei, já tem alguns chegando agora, porque estão no desespero, principalmente ali próximo a Lima, mas a grande dúvida vai ser essa. Daqui a umas 2 semanas, meados de outubro, a gente vai ter uma noção realmente de quantos soldados russos, o quanto esses soldados russos vão fazer diferença nessa guerra, né? Ele fala sobre o novo pacote de armas que está chegando aqui, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, que inclui alguns sistemas de defesa, como IRIS-T alemães, e isso já melhorou muito a defesa aérea, inclusive contra os novos drones iranianos, né? Isso aqui é uma coisa interessante, eu estou planejando até fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, sobre o uso de picapes pelo exército, né? Lembra que estava tendo toda essa discussão sobre tanques, se o tanque ainda é útil na guerra ou não, porque você tem agora os javelins, tem os manpads, né, que conseguem destruir tanques com muita facilidade. E daí, o que a Ucrânia tem tentado em alguns lugares ali é partir para usar artilharia motorizada, infantaria motorizada leve. O que é isso? São soldados em cima de uma picape com uma metralhadora. Uma picape pode ser destruída facilmente. Mas um tanque também. Então, meio que o fato de você ter muito mais velocidade compensa a falta de armadura. É lógico, o que vai acontecer, o que sempre acontece nesse caso, você vai criar um novo nicho dentro da guerra, né? Vai ter situações que é melhor usar um tanque, vai ter situações que é melhor usar um veículo leve
armado, né? E aqui ele fala uma outra coisa também que esclarece aquela questão do gasoduto em Kherson. Olha só, a Rússia escolheu a forma mais cara para sabotar o gasoduto. Restaurar ele não vai custar 10 bilhões. Não, é o que eu falei para vocês, esquece. Não tem como restaurar aquele gasoduto depois que... Se eles conseguirem fazer agora, tampar o buraco de alguma forma, isolar de alguma forma, tudo bem. Mas se deixar a pressão cair, a água do mar entrar, virou lixo, não tem o que fazer ali. Agora, mesmo que, vamos supor, eles tampassem o buraco depois, injetassem nitrogênio de um lado para tirar a água do mar do outro lado, ia ser uma operação caríssima, mas aí você já teve contato de água do mar que é altamente oxidante com o interior do duto, o material já vai ter fragilizado, enfim, não tem mais como recuperar o gasoduto, é jogar fora e fazer outro. E ele está dizendo agora que provavelmente a Rússia vai atacar os pipelines ucranianos para cortar a União Europeia completamente da rede de gás russa, né? É uma estratégia que do ponto de vista econômico não faz sentido nenhum, porque a Rússia vai ser a grande prejudicada com isso, mas a gente já sabe que a Rússia entrou numa uma visão, sei lá, maluca de que tem que ganhar essa guerra a qualquer custo e coisa e tal, e coitados, vão acabar perdendo muito dinheiro nisso, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a situação em Lima, né? Fala que os bloggers militares russos já estão se preparando para o pior, já estão vendo que não vai ter jeito, que vão perder a situação em Lima, e pior, a liderança militar russa não colocou uma condição para a derrota russa em Lima. Ou seja, eles não se prepararam para a possibilidade das tropas serem cercadas naquela região, né? As tropas vão ser cercadas, é questão de tempo agora, e eles não têm nenhum planejamento para isso. Não é a situação ideal. Eles tinham que ter um planejamento para justamente chegando nesse momento de quase circulação, de quase cerco, né? Eles saírem de lá, tirarem o principal, tirarem as principais unidades de lá pelo menos. Mas pelo visto vai haver um colapso desse fronte e isso vai resultar em um prejuízo considerável para os russos, né? Aqui ele está falando uma coisa que a gente já sabe que não vai acontecer. Ele falou sobre o Kremlin temporariamente adiar o anúncio da anexação dos territórios, dos plebiscitos lá, que teve aqueles plebiscitos totalmente fajutos, né, que foram feitos aí nos últimos dias, né? E por quê? Porque lembra que havia marcado um discurso do Putin na Duma? Então o Putin iria até a Câmara dos Deputados russa para fazer um discurso lá, e provavelmente seria esse discurso da anexação dos territórios, né? Então isso foi adiado, parece que foi adiado para o dia 3 ou 4 de outubro na Duma. Mas o que a gente sabe agora, que ele não chegou a falar aqui, que na verdade os deputados da Duma foram convocados para o Kremlin amanhã às 3 horas da tarde, né? Ou seja, amanhã às 3 horas da tarde, aqui no Brasil isso vai dar mais ou menos 11 horas, meio-dia, vai haver um grande evento no Kremlin, o Putin vai estar lá e os deputados da Duma também. Então provavelmente o que aconteceu foi uma relocação do evento. O Putin iria até a Duma, eles mudaram a coisa para os deputados da Duma irem até o Putin lá no Kremlin, e provavelmente vai acontecer da mesma forma. Então, tudo indica que sim, foi mantida o anúncio da anexação dos territórios ucranianos na Rússia, amanhã às 3 horas da tarde lá na Rússia, o que dá umas 9 horas da manhã aqui no Brasil, na verdade. Eu errei, não é meio-dia não, 9 horas da manhã é o horário aqui no Brasil que vai ser a cerimônia de anexação lá na Rússia, né? Além disso, olha só o que estão vendo aqui, segundo a Bloomberg, existem pessoas dentro do Kremlin que estão planejando que a Rússia vai ganhar novamente a iniciativa do front e que pretendem capturar mais território ucraniano, inclusive Kharkiv de volta e Odessa. Vamos ver isso, é o que eu falei para vocês. A gente vai ficar sabendo daqui a 15 dias, meados de outubro, se realmente vai fazer muita diferença esses recrutas novos russos. A minha aposta é que não, vão estar muito mal treinados, não vão estar propriamente equipados, não vão ter linhas de comando adequadas para isso, mas vamos ver, né? Algum efeito vai ter, certamente, mas eu não acredito que seja algo significativo. E, inclusive, existem anúncios, como eu falei para vocês, esse aqui é um aviso que os operadores da malha ferroviária de Belarus
tiveram que assinar prometendo sigilo, ou seja, parece que os empregados das linhas de ferro lá em Belarus não podem falar sobre as movimentações que estarão acontecendo lá em Belarus, né? A gente sabe que isso vai acabar vazando de qualquer forma, mas isso indica que pode estar havendo uma preparação dos russos para atacar não apenas aqui em Kharkiv novamente, mas novamente aqui pelo norte, por Belarus, né? E, de novo, mantenho aquilo que eu falei, acho que não vão conseguir grandes coisas. O próprio Arestovich falou, eles sabem dessa possibilidade, dessa talvez tentativa novamente no norte, mas certamente já prepararam o terreno para evitar esse tipo de coisa, e se os soldados experientes não conseguiram, não vão ser esses recrutas mal treinados e mal equipados que vão conseguir. Aliás, tem uns filminhos passando aí do pessoal... mas aquele negócio, eu também falo o quê, né? Recruta mocorongo existe em tudo quanto é exército, não é só no exército russo, não, né? O cara que não consegue nem botar o rifle direito no ombro dele. Mas enfim, essa reportagem aqui está muito interessante sobre esse tema. Esse cara chamado Kirill é um soldado russo que foi por contrato logo no início da guerra, então ele foi voluntariamente para ganhar dinheiro, coisa e tal. E, segundo ele, logo nos primeiros dias, ele percebeu que tinha cometido o maior erro da vida dele. Eu não posso nem mostrar esse artigo aqui no YouTube, porque se eu der scroll down, é só foto dele do lado dos cadáveres dos amigos dele lá que estavam lutando na Ucrânia. Mas ele conseguiu cumprir o contrato dele inteiro e já saiu, já voltou para a Rússia e disse que não vai aceitar esse troço de mobilização de jeito nenhum. Não volta para a Ucrânia por nada. E na opinião dele, perguntaram a ele o que você acha que vai acontecer com esses recrutas que estão indo lá para a Ucrânia. Honestamente, eles vão todos morrer, porque, segundo ele explica lá embaixo, é aquilo que a gente falou, até para os soldados experientes russos estava difícil essa guerra, o pessoal ucraniano está muito mais motivado e muito melhor embasado, com estratégias melhores, com equipamento melhor. Agora, botar um monte de recruta inexperiente lá, vai todo mundo morrer, vai ser o que vai acontecer, né? E lembra que também, quando ele foi, logo no início da guerra, a Ucrânia não tinha, ou tinha muito pouco apoio da OTAN, né? Não tinham as armas da OTAN ainda. Agora, a Ucrânia não tem mais falta de munição, não tem mais falta de arma, está bem equipada. Esse pessoal realmente vai tá com um problema sério. A notícia aqui também é que mais pessoas fugiram da mobilização russa do que entraram na guerra em fevereiro. Ou seja, o pessoal que fugiu agora pela Geórgia, pelo Cazaquistão, até pela China o pessoal estava fugindo, pela Finlândia também. A Finlândia fechou a fronteira agora, né? Mais gente do que eram as tropas originais russas que invadiram a Ucrânia no início do ano. E eu não duvido nada, vão acabar saindo mais gente do que sendo mobilizadas pelos russos aqui nessa guerra, né? Não vou ficar mostrando os vídeos do pessoal fugindo lá, porque vocês já viram isso tudo. E uma informação que inclusive é interessante, os bloggers militares russos estão reclamando muito do fato de que a Rússia não fechou as fronteiras propriamente ditas. Eles botaram alguns postos de mobilização para verificar pessoas que estão em idade de servir, coisa e tal, mas na visão dos bloggers militares russos, isso permitiu que muita gente saísse sem ser mobilizada, né? E de certa forma deve ser, porque quem que principalmente fugiu da Rússia? Quem tinha mais chance de ser chamado, né? Enfim, não parece que tem nenhuma previsão de fechamento de fronteira pela Rússia. Mas, por exemplo, como eu falei, a Finlândia fechou a fronteira dela com a Rússia, então os russos não conseguem mais passar pela fronteira terrestre. A China também fechou a dela. O Cazaquistão e a Geórgia, por hora, estão estudando também esse tipo de coisa. Saindo dessas aí, sobra apenas o Azerbaijão. Não se sabe se vão ser fechados ou se já estava fechado antes também, porque eu acho que o Azerbaijão tem alguma briga com a Rússia também, então provavelmente já nem dava para passar por lá com facilidade, né? O Mikhailo Podolyak, que é um assessor do Zelensky, ele está dizendo que, na opinião dele, essa guerra vai terminar em 3 meses a 3 meses e meio. Após a queda de ou Donetsk ou Luhansk, o que levaria à completa desmoralização da Russian Federation, da Federação Russa, e todo o território da Ucrânia de 1991 seria liberado nisso daí. Ousada as palavras dele, eu acho que tem a possibilidade sim disso acontecer, mas como eu digo, vamos aguardar para ver como é que vai ser daqui a 15 dias, que tipo de força que esses recrutas russos vão conseguir colocar no jogo, né? Não é bom, assim, é o que eu falo, eu acho que não vai mudar nada, não vai fazer nenhuma grande diferença.
mas é melhor a gente ver na prática antes de fazer esse tipo de julgamento, né? E a Washington Examiner já fez uma capa de comemoração da vitória da Ucrânia nessa guerra, falando que a Ucrânia não apenas vai destruir o Putin, mas vai também terminar essa guerra na OTAN e na comunidade europeia. Eu não duvido nada disso. De novo, não sei se em 3 meses, não sei se a gente vai estar comemorando isso já no início do ano que vem, mas eu não tenho dúvida que em algum momento isso vai acontecer, né? Depois dessa mobilização russa e dos referendos e coisa e tal, a Ucrânia pediu mais ajuda militar e foi atendida. Então, como a gente falou, foram vários sistemas antiaéreos novos. Aqui eles falam que foram 2 radares para sistemas aéreos. A gente sabe que foi o ISIS-T, lá que o Arestovich falou. E mais 18 HIMARS, então praticamente está dobrando o número de HIMARS na Ucrânia. É verdade, a Ucrânia queria 200 HIMARS no total, provavelmente não vai conseguir isso tudo, mas 18 HIMARS já é o dobro do que eles tinham antes, já é muito mais coisa, né? E também veículos de alta mobilidade para multipropósito, 150 deles, é um bocado, é aquilo que eu falei, é tipo uma caminhonete, ela tem alguma armadura, tá? Ela tem alguma proteção, não é também o carro que você compra na loja, ela tem algum tipo de vedação ali, de blindagem. Mas é aquele negócio, é muito menos que um tanque. Isso tem se provado muito útil nessas últimas contraofensivas ucranianas, porque justamente um tanque também, hoje em dia, não oferece mais tanta proteção assim, né? E daí um monte de caminhões para levar equipamento pesado, radares de vários tipos, e enfim, sistemas de comunicação segura, bastante coisa está vindo aí. É coisa de 1,1 bilhão de dólares esse pacote de ajuda, que parece que já está chegando, tá? Parece que não é coisa que foi aprovada agora para ser. Não, já está chegando esse pacote aí, até porque a partir de setembro, como a gente falou, já está valendo o Land-Lease, então o processo todo burocrático é muito rápido de mandar esse equipamento para a Ucrânia, né? Esse caso aqui é um caso curioso, cara, de uma briga É uma briga entre guardas do Wagner, daquele grupo mercenário Wagner, e da Rosguardia, que são guardas russos, né, de patrulha russa, lá na Ucrânia, né? Então parece que esse pessoal todo está mobilizado ali em algum lugar de Luhansk, parece um hotel isso daqui, né? E daí um militar teria arrumado confusão no hotel, e daí chamou o outro militar, aconteceu uma grande briga ali. Infelizmente não morreu ninguém, mas isso mostra como que aquilo que a gente já mencionou um tempo atrás, como é que tem crescido essa cisma, né, essa divisão entre os mercenários do Wagner, a Rosguardia, os ucranianos, os militares ucranianos, aí tem o grupo do Russich. Na verdade, essa guerra do Putin, os militares do Putin são divididos em vários pedaços aí que nem sempre se falam muito bem. Ao contrário, algumas vezes conseguem até gerar coisas meio patéticas desse tipo. Eu não vou mostrar muito aqui, mas é só briga, tá? Infelizmente não teve nenhum tiro, ninguém morreu. Deviam ter aproveitado a oportunidade para isso, né? Aqui a explicação. É o cara do Wagner PMC que brigou com o cara do destacamento Marlin da Rosguardia, da Guarda Rússia, enfim, lá no DPR, né? Bom, houve um incidente com o cônsul japonês lá no leste da Rússia, que parece que ele foi detido e vendado como se fosse um traidor, um espião e coisa e tal, mas depois os russos entregaram ele de volta para o Japão, expulsaram ele de volta para o Japão, e o Japão falou que está demandando um pedido de desculpas por essa prisão que não teve nada a ver, foi realmente absurda, e é possível que o Japão exija também, coloque mais sanções sobre a Rússia em função disso daí. Acho bastante pertinente, né? Vamos falar sobre o desdobramento da questão lá dos gasodutos que estão vazando no Mar Báltico, né? A CIA parece que avisou a Alemanha de possível ataque a esses gasodutos. A CIA, vocês sabem, é o Serviço Secreto Americano, eles têm espiões em um monte de lugar, então eles sabiam que a Rússia iria fazer essa sabotagem aos gasodutos e avisou a Alemanha, né? Certamente ou os alemães não levaram a sério ou não puderam fazer nada para impedir. O fato é que você lembra, a gente mostrou ontem os três pontos em que está vazando os gasodutos lá, tanto o Nord Stream 1 quanto o Nord Stream 2. E, segundo diz o pessoal aqui da
da CNN, os oficiais de segurança da comunidade europeia viram navios russos na região, navios de suporte russos próximos aos locais onde está o vazamento, né? A verdade é, navios russos normalmente aparecem por ali, então não é uma coisa assim que dá para dizer, se tinha um navio russo ali é porque ele fez a sabotagem, mas havia essa possibilidade, ou seja, o fato de haver um navio russo ali indica que poderia de fato ter sido uma sabotagem feita por eles ali, como a gente explicou. Isso daqui ou foi feito por mergulhador técnico ou foi feito por veículo submarino, né, ROV, ou o que eles chamam de drone submarino, mas é a mesma coisa no final das contas, né? Um veículo controlado remotamente. E parece que surgiu um quarto vazamento no Nord Stream, ou seja, aí o Trump, quando vem com esse papo aqui, não apenas ele se coloca do lado perdedor, do lado que vai ter problema, ele está se colocando do lado do Hitler na Segunda Grande Guerra, como ele está dando vazão agora a todas aquelas mentiras dos democratas sobre conluio russo e coisa e tal, que o Trump seria um agente russo, isso é uma papagaiada danada, não tem lógica nenhuma isso, mas ele adotando esse tipo de posição, ele está se colocando nesse lugar, né? Do ponto de vista da imagem dele, isso aí vai ser certamente muito danoso para ele. É aquilo que eu falo para vocês, esse ataque russo à Ucrânia foi tão bom para os democratas que eu fico suspeitando realmente se não é o contrário, se não são os democratas que são apoiados pela Rússia e o Putin queria justamente ajudar o Biden com isso daí, né? E bom, infelizmente tem mais uma notícia muito ruim aqui para nós brasileiros. A Ucrânia está acusando o Brasil de ter mandado observadores para legitimar o referendo da Rússia para anexação de territórios. Itamaraty falou que não. Ótimo. Itamaraty falou que não, provavelmente foi alguma confusão, não tem problema nenhum. Se o Brasil mandou observadores para esse negócio, eu acho um absurdo completo isso daí, está totalmente errado. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem muita gente aqui no Brasil que é russete, que está querendo apoiar a Rússia e coisa e tal, que talvez tivesse interesse até de ir por conta própria fazer esse tipo de coisa, mas seria um absurdo completo. Nenhum país do mundo está levando a sério esses referendos, até porque não tem como levar a sério isso. As pessoas votando sem cabine, com um pessoal armado na porta, em território ocupado, em território de guerra. Não tem lógica nenhuma, isso daí é uma agressão, esse tipo de coisa, né? Enfim, eu espero que essa notícia aqui esteja correta, ou seja, que o Itamaraty tenha negado que realmente não houve nenhum enviado brasileiro para esse tipo de coisa, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.